Amados e queridos ouvintes, nesta oportunidade eu gostaria de estar compartilhando de mais uma gloriosa mensagem da Palavra de Deus, subordinada ao tema O Crente e a Aprovação. O texto está em Tiago, capítulo 1, verso 2, que diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. Eu quero dizer, querido ouvinte, que aparentemente nós temos um paradoxo, aparentemente nós temos uma contradição. Afinal de contas, não é racional pensarmos que a alegria possa se associar à provação. Afinal de contas, provação é luta, provação é problema, provação é dificuldade, provação muitas vezes são lágrimas, e parece que tudo isso é uma contradição em relação à alegria. Mas, na realidade, queridos ouvintes, é uma questão apenas de nós entendermos as coisas sob o ponto de vista de Deus. Quando nós olhamos sob o ponto de vista natural, do homem natural, nós podemos pensar que é uma contradição, mas quando nós o analisamos sob o olhar maravilhoso de Deus, nós percebemos que não há nenhuma contradição. Diante das provações e dificuldades da vida, meus queridos, eu diria que a pessoa, que o cristão, ele só tem duas opções. Isso na minha ótica, isso na minha maneira de ver a situação. Eu só vejo duas opções diante das provações que o cristão pode tomar. Veja bem, primeira delas, ele pode se lamentar, ele pode se entregar ao desespero total, ele pode murmurar, ele pode abandonar tudo, muitas vezes até sair de casa, desaparecer, jogar tudo para o ar. Infelizmente, é uma coisa que muitas pessoas têm feito, é uma atitude que muitos cristãos têm feito. Quando vem a provação, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, ele começa a murmurar, ele começa a reclamar, ele começa a dizer que onde está Deus, perguntar onde está Deus, o que eu fiz para merecer isso? Eu não aguento mais, e mais isso, e mais aquilo. Quando tudo está bem, ele está louvando a Deus, ele está na casa do Senhor, ele está trabalhando para o Senhor, mas quando vem a provação, ele joga tudo para o ar. Já não quer mais saber de nada, já não canta, já não louva. Muitas vezes deixam até de frequentar a casa de Deus, e lá no íntimo, ele pensa que está sendo injustiçado por Deus. Lá no íntimo, embora que muitas vezes ele não fale nada, que da sua boca não sai nenhuma palavra assim, mas lá no íntimo, no seu silêncio, ele está querendo acusar a Deus. Ele não está merecendo aquela provação, aquela dificuldade, aquela calúnia que ele está passando. Será que esta é a sua posição, querido ouvinte? Essa é a atitude que você toma quando você está passando por provação? Quem sabe nesse momento que você está ouvindo esta palavra, justamente você está numa provação terrível, você está sendo provado, e talvez você esteja aí abatido, amargurado, recuado, como Elias. Você entrou na caverna, Elias, naquele momento de perseguição por Jezabel, ele correu, ele entrou dentro daquela caverna, ele pediu para si a morte. Quem sabe é isso que está acontecendo com você, querido ouvinte. Você não fala mais do íntimo, você queria a morte, porque você fala que não está aguentando mais, você acha que não merece o que você está passando. Elias também pensava assim, que ele não merecia, que ele era muito justo, não é? E talvez seja essa atitude que você está tomando. Mas eu quero dizer uma coisa:
essa atitude não agrada a Deus. Provação não é para destruir o crente. Provação é para fortalecer o cristão. Provação é para levar o cristão a se tornar mais sólido espiritualmente, mais experimentado na obra de Deus, na vida espiritual. Afinal de contas, aqui na terra estamos sujeitos a muitas dificuldades. Deus tem um propósito em nossa vida, mas como Deus haverá de nos usar se não estivermos experimentados, pelo menos um pouco? Eu digo um pouco porque aparentemente parece que nós nunca estamos totalmente preparados para as dificuldades, mas pelo menos um pouco, meus queridos, pelo menos de uma forma razoável, nós precisamos estar preparados para as dificuldades da vida e até mesmo para realizar a obra de Deus. É por isso que a Bíblia diz: tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, não só uma ou duas, ou uma ou outra, mas por várias provações. Louvado seja Deus. Então muitas pessoas têm tomado essa primeira atitude negativa de recuar, não é? De desanimar, de abandonar tudo e muitas vezes até a fé. Amados, mas louvado seja Deus, existe também uma atitude louvável que nós podemos tomar no meio da provação, não é? É a atitude, digamos assim, que Jó tomou quando ele passou por aquela provação difícil. Aquela atitude de louvar a Deus e de entender que Deus não está querendo destruir, que simplesmente é uma provação para dar oportunidade de crescer espiritualmente. O verdadeiro cristão, meu irmão, o cristão espiritual, ele confia em Deus, ele confia que mesmo nas provações, e, por que não dizer, nas provações, Deus está dando-lhe uma oportunidade para ele crescer espiritualmente, tá? E ver Deus operar na vida dele, e ver Deus agir na vida dele. Muitas vezes ele fala: Senhor, eu quero que o Senhor haja na minha vida, mas se não tiver oportunidade, se não tiver ensejo para isso, como que Deus vai agir? Tem que haver motivo para Deus agir, tem que haver ensejo para Deus agir, e muitas vezes é através da provação. Poucas pessoas fazem opção por essa segunda que eu tenho dito, como Jó fez. Jó louvou, Jó glorificou a Deus, Jó não blasfemou contra Deus. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, dizia ele. Nós não sabemos por quanto tempo, por quantos anos, talvez até, ou meses, durou aquela provação de Jó, mas ele passou no teste, ele permaneceu firme, ele não abandonou a fé, mesmo sendo abandonado pelos seus parentes, pela sua esposa, pelos amigos. Acabou-se os filhos, morreram todos, e assim por diante, até a sua saúde foi embora, mas ele permaneceu louvando e glorificando e exaltando e bendizendo o nome santo do Senhor. Deus muitas vezes, através da provação, Ele quer também conhecer o nosso coração. Ele quer conhecer o nosso coração e às vezes até mostrar o nosso coração para nós mesmos, porque a Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Muitas vezes nem nós conhecemos o nosso coração em dias normais, mas na provação Deus revela-nos o nosso próprio coração, certas facetas do nosso coração, e isso é um crescimento espiritual para as nossas vidas. Querido ouvinte, você está em provação, você está em luta, o seu esposo foi embora, irmã, a sua esposa foi embora, irmão, seu filho está nas drogas, você está desempregado, desempregada, está enfermo, está doente, está sendo afrontado, caluniado, caluniada, está desesperado, meu querido. É isso que está acontecendo com você. Olha, Deus está contigo, Ele não vai abandonar você na provação. Esta provação não é para destruir a sua vida, é para fortalecer a sua fé. Deus já vem ao seu encontro. A Bíblia diz que nenhuma provação viria além das nossas forças.
Deus é justo, meu querido. Se Ele permitisse que visse uma luta, uma provação maior do que as nossas forças, Ele seria injusto de querer que tivéssemos alegria por passarmos por provações, conforme diz esse texto. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus está provando e Ele prova quem Ele ama. Deus só prova quem aguenta e quem Ele ama. Se você está sendo provado por Deus, é porque Ele ama você. Agora, certifique-se de que realmente é uma provação. Certifique-se se não é uma consequência de desobediência, de rebeldia. Talvez você está sendo rebelde contra um princípio de Deus que você bem conhece. Talvez você tenha transgredido a vontade de Deus, e aí as consequências vieram sobre a sua vida. Aí não é provação, aí é só você corrigir, aí é só você pedir perdão para Deus e ter paciência até passar por essa dificuldade. Mas se é a provação verdadeira, saiba que não é nenhum problema. Se for provação verdadeira, saiba que não é para destruir sua vida, que não é maldição, tá? Mas é oportunidade que Deus está dando para o seu crescimento espiritual. Que Deus abençoe. Amém.